Papo de Viajante Solo, com Denise e Toninho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Adriana Pires, que é a minha personal. A Adriana trabalha um pouquinho diferente do que a gente conhece, pelo menos é o que eu acredito, que foi o que me encantou nela, né? E ela trabalha transformando a saúde em hábito. E a gente acabou se conhecendo no curso de PNL. E aí eu achei interessante o jeito que ela trabalha. E a gente vai falar hoje um pouquinho, o tema hoje é mantendo hábitos saudáveis também durante a viagem. Oi, Dri, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, peço paciência sua e de todo mundo que está ouvindo, porque eu estou começando esse processo de aparecer em câmeras e filmar. Isso não é fácil ainda para mim, mas vamos embora. Não, e hoje tu não está aparecendo só em câmera, você está aparecendo em câmera e você vai também aparecer só em áudio. São várias coisas numa coisa só. E bem-vinda ao clube. Também estou neste processo. Dri, eu queria que tu explicasse primeiro, então, quem você é e como que você trabalha, né, essa parte do personal. Porque o que eu conhecia sempre de personal, isso eu estou falando por mim, mas eu acho que tem muita gente assim, é aquela pessoa que eu pago para não me sentir culpada, e aí porque eu pago a ela, eu vou à academia malhar. E tá tudo errado com isso, assim, hoje eu entendo, né? Então me conta quem é você e como que tu faz esse teu trabalho, como tu vem fazendo comigo, inclusive. Hoje em dia eu me denomino como uma pessoa assim apaixonada pelo autoconhecimento. Foi isso que acabou gerando esse processo, essa mudança de estilo de trabalho também. Eu venho numa busca interna de me conhecendo já tem muito tempo, e todas as crises que eu passei me ajudaram muito para que eu fosse o que eu sou hoje e que me faz feliz, que me deixa feliz de saber onde eu cheguei. E ainda não estamos no começo do processo, né? Tenho certeza que ainda temos uma estrada muito longa. Hoje eu sou personal trainer e atuo já somente como personal trainer desde 2012. Pedi demissão, eu era professora de musculação, sou formada desde 2001 em educação física. Em 2012 pedi demissão da sala de musculação e passei a atuar só como personal trainer. Que eu tenho uma coisa que eu digo que é boa e que é ruim ao mesmo tempo. Eu só trabalho com o que eu acredito. E chegou um momento que eu de um dia para o outro, a musculação sempre foi para mim uma coisa extremamente prazerosa, que me deixava feliz, e de um dia para o outro eu concluí que eu não queria mais fazer aquilo, e que eu queria ir além. E aí foi isso. E é assim que eu trabalho. Eu sei que é um pouco impulsivo, mas é o meu jeito de ser. Então, comecei só com personal a partir de 2012, e aí fui galgando meu espaço. Desde que eu comecei esse processo de educação física, eu entendo que para que eu faça um treinamento perfeito para alguém, eu tenho que ir além do treinamento fisiológico e biomecânico e tal mais. Eu tenho que entender do ser humano que está na minha frente. Foi isso que sempre me encantou, foi fazer com que a pessoa que estivesse ali na minha frente se ambientasse, fizesse do ambiente de treinamento um ambiente familiar. Porque eu entendo que para muitos a academia, por exemplo, é um ambiente muito hostil, e é esse aluno que me encanta, esse aluno que tem essa dificuldade, que olha para aquele ambiente como se fosse um ambiente que não é dele. E é esse aluno que eu me identifico, e foi sempre o que eu olhei e fiz, eu quero trabalhar com esse público. E aí, a partir daí, meu treino veio se transformando, pela quantidade de clientes que eu atendia e falta de horário, acabou que eu criei um estilo muito particular de trabalho, onde eu passei a atender com 30 minutos de treino.
Muita gente acha, em princípio, que não dá para ter resultado com 30 minutos. Te digo que, realmente, com o treinamento que nós vemos por aí, e de acordo com o objetivo da pessoa, realmente não dá para ter resultado. Mas, para quem quer começar uma atividade física, para quem quer uma vida saudável, quem quer qualidade de vida, dá para ter resultado, sim. E é esse público que eu hoje em dia trabalho, especialmente, meu foco principal hoje são os treinos de 30 minutos e, além disso, o atendimento na parte de consultoria extra sala de musculação, onde aí a gente faz aquela conversa que você conhece bem e tenta identificar os problemas que geram a dificuldade do treino. E aí, a partir disso, eu vi necessidade de começar a entender um pouco mais de psicologia, entender mais do ser humano. E fui em busca disso que eu cheguei na neurolinguística. E aí a transformação começou ainda maior e é um caminho sem volta, porque você vai cada dia, parece que as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando, como aquele, eu não jogo, mas aquele joguinho de celular, que quando as pecinhas se juntam, saem estrelinhas, né? Assim que eu me sinto. Coisa espetacular, como é que eu não tinha visto isso antes? E eu estou me conhecendo nesse processo, conhecendo também ainda mais meu cliente. O trabalho é esse, eu sou hoje em dia personal trainer, master em PNL, buscando agora mais formações em autoconhecimento. Semana que vem estou entrando num curso de coaching, não com o objetivo de trabalhar com coaching, e sim de trazer esse conteúdo todo para a atividade física. Cara, isso é muito legal, né? Transformar o exercício num hábito. Não é desmistificar a atividade física e fazer com que as pessoas entendam que é uma atividade para todo mundo. É necessário para que a gente tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida. E esse é o meu propósito. Através da atividade física, fazer a diferença nesse mundo. E já está fazendo. Então, deixa só te lembrar e me lembrar como é que foi, porque a gente estava no curso, era a aula da Maíra Laranjeira, que também vai estar aqui no podcast em breve, e aí a Maíra apresentou a Adriana e eu fiquei escutando ela falar e eu falei, gente, é isso que eu preciso, eu odeio ir à academia, mas eu preciso, eu sei, né? Porque quando a gente é jovem, a gente consegue empurrar. Só que tem uns 2 anos que eu sei que eu não posso mais não fazer. Isso é minha conclusão, é eu comigo mesma, é o papo eu comigo mesmo. E aí, quando a gente entra nessa seara do autoconhecimento, a gente conhece, inclusive, as nossas sabotagens, né? Então, aí quando eu conversei com a Adriana, eu fiquei pensando, a gente conversou no coffee, e eu fiquei pensando assim, será que ela vai me aceitar, né? Será que ela vai me aceitar? Será que eu sou a cliente que ela está buscando? Porque ela foi muito firme em dizer assim, ó, eu trabalho assim, assim, assado. E tal. E isso foi muito legal, porque eu falei, é isso que eu preciso, é esse outro enfoque, é esse outro jeito. É uma pessoa que olhe para mim e saiba o que eu odeio, o que eu gosto, o que fica mais fácil, que escute, que eu não tenha vergonha de dizer as próprias enganações que eu faço comigo mesma, né? Tipo assim, se eu botava academia de manhã muito cedo, eu te contei tudo isso, né? A gente fez uma reunião daí online, assim, e aí eu falei assim, se eu coloco a academia muito cedo, eu viro pro lado, durmo e não vou. Se eu coloco a academia no meio da manhã, eu acabo não indo porque tem um monte de coisa para fazer do trabalho. E aí, então, se eu coloco a academia na hora do almoço, não tem mais desculpa. Isso, eu que já estou, assim, me conhecendo mais. Mas quem não sabe ainda, conversando contigo, né, você consegue pescar. Entendeu? Sim. Aí é o lado não da treinadora física. Sim. E sim é a parte do autoconhecimento e da neurolinguística e o caminho do coaching, né? É buscar dentro da pessoa a resposta, fazer com que ela vá construindo o quebra-cabeça dela. Eu vou fazendo os questionamentos e a pessoa tem que buscar um autoconhecimento para isso. Eu digo que a atividade física é como se fosse uma amostra da vida real, porque ali dentro da academia
você treina outras habilidades que não só a parte física. Você treina sua persistência, sua força de vontade, sua flexibilidade perante as atividades da vida, essa questão de erro e acerto e teste, e vamos lá, não deu certo desse jeito, vamos fazer de outro. É um trabalho muito interessante e que é o que me encanta. Fazer realmente com que a atividade física seja uma coisa que tem que ser feita. Eu acredito nisso, é por isso que eu trabalho com musculação, principalmente. Eu acredito firmemente que não dá para você viver sem musculação, não dá para ter uma qualidade de vida sem musculação. Você pode, mas eu não gosto. Desculpa, mas a gente pode ter um resultado mais ou menos com outra atividade, mas musculação é a continuidade de uma fisioterapia. Se você quer joelho saudável, coluna saudável, um ombro saudável, você precisa de musculação, mesmo que você não goste, é um remédio. E a gente pode tornar esse remédio mais agradável. Aí vem a neurolinguística, mostrando que a gente tem como conhecer, fazer esse conhecimento interno e buscando soluções para que a gente possa trazer aqui para a nossa realidade. É isso. Mas o legal, sabe o que é o legal? É assim, ó, por exemplo, eu odiava, ó, que lindo no passado. Olha. Eu odiava ir à academia, que é na esquina da minha casa, né? Mas aí, conversando com a Adriana, a gente começou a ver que outras coisas que a gente vai colocar como uma razão para eu ir à academia. Eu não vou para a academia porque eu tenho que ir para a academia, porque isso é muito pesado da gente carregar, né? O tenho que ir. É muito pesado. E o eu odeio também é muito pesado, né? Então, a gente começou a pensar, e aí no meu caso, falando, né, contando para ela as dificuldades que eu tinha, a questão de fortalecimento das minhas pernas, né, porque às vezes a perna falhava, eu gosto de caminhar nas viagens, eu gosto de viajar, eu quero ficar uma velhinha saracoteando pelo mundo. Então, a gente começou a conversar essas coisas, então a gente coloca, no caso, um propósito para ir à academia que é muito maior do que ir à academia, encontrar com a personal trainer, porque está pagando ela, né? Isso aí é loucura, né? Terceirizar, né? A responsabilidade. Então, a gente coloca uma outra coisa na frente para ir. Como é que tu te deu conta que isso aí poderia funcionar? Então, eu entendi em algum momento que eu precisava, bem lá atrás, isso já empiricamente, eu me dei conta de que eu tinha que ir além do treino. Eu tinha que ter tinha que fisgar aquele aluno, porque eu fazia vários cursos na área de atividade física, na área da saúde, para buscar um treino melhor, buscar uma melhor forma de emagrecimento, uma melhor forma de trabalhar a musculatura, mas não adianta eu ter o melhor treino do mundo se eu não consigo tirar a pessoa do sofá para a casa dela. E é esse que é o grande problema, é isso que foi me dando, foi dando o start. Eu falei, não, eu preciso conseguir fisgar essa pessoa de forma positiva, no sentido de que eu preciso dar um motivo para ela sair de casa. E não adianta eu montar um treino maravilhoso. Você vai para um congresso de atividade física, você volta de lá cheio de ideias, querendo montar uma série espetacular para o cliente. Eu monto uma série maravilhosa, mas não adianta. A pessoa não vai. Não vai. Então, a questão é aí, é trabalhar com o que o cliente te oferece. E a coisa muda completamente tudo. Porque uma coisa é você trabalhar com uma pessoa que já tem a atividade física dentro dela, que não tem dificuldade. E esse não é o meu público. Eu não vejo graça nenhuma em trabalhar com uma pessoa que queira hipertrofia muscular. Não que eu não goste de ver o músculo, eu adoro uma pessoa sarada, mas não é o meu público. O que me encanta é tirar a pessoa do sofá. O que eu vou fazer? Para fazer com que aquele ser humano normal, que diz que odeia academia, fazer com que ele, através da neurolinguística, a gente passe a perceber que tudo nessa vida, a pessoa não nasceu preguiçosa, a pessoa não nasceu com essas qualidades ruins que a gente costuma dizer. A pessoa simplesmente precisa de um propósito forte. Ela precisa de alguma coisa que realmente faça sentido.
das aulas e tal, o que eu ouvi é o seguinte: você não consegue, por exemplo, acordar todo dia às 5 da manhã, vamos dar um exemplo, para poder fazer o que tem que fazer. Mas se alguém ligar para você e disser assim, olha, eu estou com a sua mãe aqui sequestrada e eu só vou devolver a sua mãe no final de um mês se todos os dias você acordar às 5 da manhã. Você tem dúvida que você vai acordar todo dia às 5 da manhã? Boa. Então, assim, o que falta na pessoa é um propósito certo. Se ela tiver um propósito para fazer aquilo, ela vai fazer. E o propósito tem que mexer com o íntimo dela. Tem que ser uma coisa realmente forte. E aí a neurolinguística trabalha em cima disso. E a gente buscar um propósito que ressignifique. Nós temos muitas crenças que nós trazemos da sociedade como um todo e da nossa infância, que fazem com que a gente acredite que isso não é tão importante, que aquilo pode ficar para depois, que eu não preciso disso, que isso não é para mim, que eu não sou capaz de fazer isso. São crenças que a gente leva para a nossa vida como um todo, não só para a atividade física, e vão limitando a gente. E a PNL, ela mostra que a gente tem que tratar aí. Se você identificar essas crenças, se você tratar dessas questões, você consegue o que você quiser. Se você não consegue nem cogitar aquela hipótese, ok. Se você não consegue construir aquele pensamento, é porque ele não dá ainda para torná-lo realidade. Mas se aquele pensamento já existe em sua mente, é porque a gente pode transformar em realidade, só precisa das ferramentas certas. E aí entra a neurolinguística junto com a atividade física. Interessante que a partir daí eu me dei conta de que eu podia juntar as duas coisas. Montei um projeto onde eu associo as duas coisas, que é o MetaTreino. Criei o Instagram e tal, e o objetivo é isso. O MetaTreino vem com a ideia de transformar a atividade física num hábito, usando as ferramentas da neurolinguística. E é isso. Tá, e me diz uma coisa, Adri, tu pode falar sobre o que é o hábito angular, e aí como é que a gente poderia usar, qual que é a definição, né, do hábito angular, e como é que a gente poderia usar agora, a gente entrando, então, lá, quando a gente estiver viajando, né, tem a preparação antes, mas assim, durante a viagem, como é que pode usar isso? Hábito angular é o quê? É um hábito muito simples, às vezes uma pequena mudança no seu dia a dia, que na verdade vai fazer uma transformação muito maior. Realmente ele faz uma abertura de possibilidades. Então, por exemplo, um hábito angular que eu incluí no meu dia a dia, a meditação. A meditação são 10 minutos do meu dia, mas esses 10 minutos, ele transforma todo o restante do meu dia. Isso é um hábito angular. Uma pequena mudança, muito sutil, pode transformar toda a atividade física. Como é que ela pode se transformar no hábito angular? Por exemplo, hoje eu vou começar a treinar. Decidi que eu vou botar uma atividade aeróbica uma vez por semana. Hoje eu acordei, fui fazer minha atividade aeróbica e a partir disso eu percebi que o meu dia foi melhor. Não sei porquê, mas eu senti que eu tinha mais facilidade em dizer não a um doce. Consegui dar limite. Eu fiquei mais feliz no meu dia, eu tive sono mais cedo porque eu fiz atividade física. E aí, quando você se der conta, você vai ver que você teve vontade de fazer atividade de novo. Você se propôs a fazer uma vez por semana, mas quando você menos perceber, você já está fazendo de novo, porque você percebeu que aquilo te deu um resultado muito positivo, que aquilo te deixou bem. Vários outros hábitos angulares, por exemplo, o hábito de beber água, é um hábito angular. Eu incluí também, eu não tinha o hábito de beber água, eu sei que é vergonhoso falar isso, como personal trainer da área de saúde, mas personal também é gente, né? Assim, eu não sentia necessidade, não era gostoso, eu tinha que trabalhar muito, e aí beber água significava ter que dar uma paradinha para beber água, e depois dava vontade no banheiro. Então, eu
praticamente abolir a água no período da manhã. Chegou um momento que eu fui num curso e a ficha caiu, eu percebi o quanto de mal eu estava fazendo comigo, não adianta eu pensar em suplementos ou em uma alimentação saudável se eu não faço o básico, que é beber água. A gente tem que começar com base. Eu comecei a incluir o hábito de beber água, acordar e beber água. E isso é o momento onde eu aproveito para fazer aquela conexão comigo. É o momento que eu me religo, que eu faço uma afirmação para mim de que eu aquele dia vou cuidar de mim. Isso é um hábito angular. Como a atividade física pode funcionar na viagem como um hábito angular? Se você começa o seu dia numa viagem fazendo uma atividade física que seja de 10 minutos, você pode fazer naquele momento, é como se você fizesse um voto de conexão com você mesmo. Eu estou me propondo naquele momento que eu vou me ligar comigo, vou pensar em mim, vou cuidar mais de mim. Quando você menos perceber, você já está mais cuidadosa nos seus momentos de viagem, porque você decidiu botar 10 minutos de atividade física antes do seu dia começar. Tá, pessoas como a Denise antes da PNL vão estar pensando agora, quando estão te escutando, vão dizer assim, tá, mas eu tô de férias, né? Aí eu não quero, eu vou beber até morrer, eu vou comer até morrer, eu não quero saber de exercício, eu quero ficar livre, né? Só que o nosso organismo, vê se eu estou falando certo, o nosso organismo não sabe quando que é férias e quando não é férias, entendeu? Então a gente vai perder tudo aquilo que a gente construiu, né, da alimentação, sei lá. Se você está nessa, né, da alimentação saudável e tal. E eu não estou dizendo que você vai viajar e que você vai não comer nada de bom, não vai beber nada disso. Eu faço tudo isso, eu como doce, eu faço tudo isso. Mas a gente também não precisa ter, né, aquilo que a gente conversou, a mentalidade, né, da escassez. Então, não precisa ser tudo assim. Então, a minha pergunta é: Adriana, quando eu viajo, eu caminho muito, então eu preciso fazer exercício? Vamos começar lá onde você falou sobre a mentalidade de escassez, né? Isso acontece demais, as pessoas viajam e elas acham que vai ser a última viagem da vida delas. Parece assim, que a pessoa começa a ter mais qualidade de vida, mas a pobreza de espírito não sai dela. A pessoa é pobre de espírito, porque ela acha assim, não, agora eu vou me acabar de comer. Gente, você tem que pensar, no meu ponto de vista, eu acho que a gente deve pensar o seguinte, eu vou viajar agora, vou viajar depois, eu vou viajar a vida inteira. Essa não é a última viagem da minha vida, eu quero fazer da viagem um hábito na minha vida, então, para isso, a viagem vai virar uma rotina, ok, é de um ano em ano, é de 6 em 6 meses. Isso não é uma coisa que eu nunca mais vou ter na minha vida. Eu percebo em alguns clientes meus que é assim, cada vez que volta de uma viagem, voltam um pouco acima do peso. E aí, no ano seguinte, viagem, e esse peso aumenta um pouco mais, e não perde. E o processo vai aumentando, e a pessoa não percebe que ela viaja todo ano. Ela viaja de 6 em 6 meses. A viagem não deve ser única na vida. A gente está falando, está buscando o seu blog, você fala muito sobre isso. A viagem é uma coisa que faz parte da nossa vida. E é uma busca por amor próprio, né? É uma busca de você fazer uma conexão com você mesmo, de você se agradar, se acariciar, se dar presentes, se dar prazeres. A viagem é muito boa, e não estou dizendo para a gente chegar lá e ficar de dieta. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes, vai viajar, relaxa, aproveita. Mas não é porque você vai para a Europa e o vinho lá tem um preço diferenciado, você vai trocar água por vinho. Calma aí, no Brasil também existe vinho. Será que precisa disso? Será que isso não é uma mentalidade de escassez que a gente trouxe, sei lá da onde, da nossa infância?
e quando ir em festa tem que comer todos os docinhos da mesa, porque depois não vai ter mais. Da onde a gente traz isso? Aí é a hora que a neurolinguística faz com que a gente pense. Da onde a gente traz essa mentalidade de escassez? A viagem também tem que ser um momento de autoconhecimento. A gente estava falando sobre a questão de ser necessário viajar, fazer atividade física durante a viagem ou não, né? Então, existem vários modelos de viagem que devem ser levados em consideração isso. Se a pessoa faz atividade física com frequência já, na sua rotina, tal, todos os dias, 4 vezes por semana, se a pessoa já tem uma rotina de atividade física aqui no dia a dia dela, e se ela vai viajar só, eu vou passar 10 dias fora, eu vou passar um mês fora, é só um mês? Então vamos avaliar se é ecológico fazer atividade física durante a viagem. O que é ecológico? Na neurolinguística a gente chama de ecológico, a coisa tem que funcionar redondo. Se eu quero que uma coisa dê certo, ela tem que ser ecológica. Porque se eu boto uma atividade, eu tenho que viajar e vou fazer meu exercício. Mas se não tiver, se estiver faltando tempo, se não for prático, se não for uma coisa que não está fluindo bem, vai ser pior, vai estragar mais sua saúde do que cuidar dela. Então, a viagem é só de um mês? Então, a gente tem que considerar se vale a pena ou não manter o treino. A viagem é de mais de um mês? Aí sim, aí a gente vai ter que dar um jeito de continuar treinando. E existem várias formas para isso. Na viagem curta, o que eu sugiro principalmente é alongamento, isso tem que ser feito, meditação. Alongamento principalmente, porque dos voos, por causa do deslocamento e tal, mala para cá, mala para lá, vários tipos de colchão. Então, o alongamento é muito importante. Mas o exercício em si, ele deve ser avaliado. Isso tudo tem um porquê. E o que a gente gera no nosso dia a dia também. Você está treinando, o que eu fiz com você, na situação que você está treinando para quê? Porque eu preciso. Não pode ser. Porque isso não vai ser ecológico, você vai desistir. A gente precisa de várias coisas na vida. A gente não precisa de mais pressão em cima da gente. A gente exerce uma cobrança contínua. Eu vou treinar para quê? Durante a viagem, eu vou me exercitar porque eu quero manter o hábito. Então, entendi. Então, a gente vai montar um treino que simplesmente sirva para que você reforce o hábito de manter uma atividade física no seu dia a dia. Então, tá bom. Mas tem que ter um para quê. Uma viagem de um mês, não acho que vale a pena fazer, a não ser que você realmente queira, goste muito, ou esteja num processo de recuperação de lesão, ou se for para a construção de um hábito. E tem essa coisa de sobe e desce a estação de metrô com mala, com não sei o quê. E, aliás, falando nisso, né, é muito bom aprender a viajar com uma linha de mão, né? Aprender a viajar leve, porque quando a gente sai daqui, essa experiência própria, a mala tá ok, o tamanho da mala, o peso tá ok. Passou uma semana, quando você se desloca muito, que é o meu caso às vezes, sobe e desce, a mala duplica o tamanho. Assim, é uma coisa impressionante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você pode, por exemplo, assim, eu viajo muito, tá? Tem como a gente se exercitar ou encontrar exercícios legais para quem quer se exercitar durante a viagem, quem acha legal, quem sente falta e tudo. Fazer, por exemplo, exercícios no quarto de um hotel. Por exemplo, a gente vai para a Europa. Europa, os hotéis, pelo menos os que eu fico, não tem academia. Não rola, entendeu? Aí tem como a gente criar, por exemplo, uma sériezinha específica e tal? Olha, eu me formei na UFRJ. E o que acontece? A gente aprende, quando você estuda em faculdade pública, você aprende a trabalhar com a escassez. Né? Você aprende a trabalhar com o que não tem. E professor de educação física também tem essa qualidade. A gente aprende a trabalhar o mínimo possível. Lógico que eu gosto de uma academia maravilhosa para treinar, mas a gente tem que saber usar o que tem. E num quarto de hotel nós temos diversas possibilidades de montar um treino para quem quer manter a sua atividade durante a viagem.
E, como eu te falei, essa atividade inicial, ela pode ser muito curta. Você pode até fazer um treino muscular que seja de 10, 15 minutos no quarto do hotel. E isso pode te dar uma energia para o resto do seu dia muito interessante, que é a questão do hábito angular. Você quer incluir atividade física no quarto do hotel? Excelente. Se isso é ecológico, isso vai te fazer bem, tenha certeza disso. Isso vai fazer com que seu dia se transforme. Tem meu total apoio e temos vários exercícios para serem feitos no quarto de hotel ou até, por exemplo, eu faço quando eu estou tomando banho em alguns lugares, eu faço agachamento, eu faço panturrilha, eu faço... Dá para a gente carregar tem elásticozinhos hoje em dia, elásticos bem simplesinhos, que são muito pequenos, que a gente pode carregar e dá para fazer vários exercícios de perna. A gente estava conversando sobre isso até, de repente fazer uma gravação de um videozinho com esses exercícios básicos que podem ser feitos. Dá para fazer muita coisa assim. Exercícios de ombro, para quem está em recuperação, isso é muito interessante. Muita gente passa por problema de ombro e carregando a mala também. A gente precisa manter a série de ombro, porque isso é um trabalho quase fisioterápico, fortalecimento da articulação do ombro. E esses exercícios são muito básicos, dá para fazer em qualquer cantozinho. E nós vamos gravar um vídeo e depois disponibilizar para quem quiser essas opções: agachamento, panturrilha, agachamento unilateral, abdominal, exercício de ombro, dá para fazer bastante coisa. Então, essa questão do ombro é importantíssima, e eu falo causa própria, né? Eu tive há muitos anos atrás, eu tive bursite no ombro esquerdo. E aí eu curei como exercício. Aí passou um tempo, ano passado, antes de eu ir para a Europa por 3 meses, estourou o ombro direito. Aí eu fui no mesmo médico e tal, e ele falou a mesma coisa que ele tinha falado para mim da outra vez. Você pode tomar uma injeção X para aliviar a dor e pode fazer exercício, né? Primeiro a fisioterapia para curar o processo inflamatório e depois o exercício. Aí eu olhei para a cara dele e falei, quer saber? Não vou fazer nada, mas pelo menos eu já sei o que é. E aí, dessa vez foi pior, porque era bursite, artrose e tendinite. Eu falei, bom, eu viajando agora não vou estar no blog, trabalhando, né, escrevendo, tudo bem. E a boa notícia é o seguinte, eu fiquei com essa dor a viagem inteira, né, sem fazer exercício, porque eu podia ter feito o exercício que eu tinha feito no ombro esquerdo e eu não fiz de vagabunda, tá, porque eu podia um elástico. E não curei. Aí, quando eu voltei, eu fui para fisioterapia. Fiz 10 sessões de fisioterapia. Aí, eu comecei a PNL. Trabalhei as minhas dores na PNL. E agora, voltei ao elástico contigo. E eu não sinto mais dor. Artrose, onde você está? Não sei. Não sinto mais nada. Faço meus exercícios lá e não estou sentindo mais. Então, assim, eu digo prova viva que dá e que ombro é extremamente importante, né? Porque, cara, como a gente precisa e como a dor é ruim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Uma paixão minha durante as viagens, caminhar. Então, para uma pessoa sedentária, excedentária, né? Porque eu já estou a caminho de não ser mais, eu caminhava muito, assim, tipo 10, 12 quilômetros por dia. Isso é exercício? Isso adianta? A gente pode considerar isso atividade física? Porque não é aquela caminhada, caminhei, né, no mesmo... É aquela coisa de caminhei o dia inteiro 12 quilômetros, mas não é caminhei o dia inteiro no mesmo ritmo, no mesmo passo. E aí? Antes de responder essa sua pergunta, eu posso pegar uma coisa que você falou lá atrás. Pode. A neurolinguística faz com que a gente... não posso deixar isso passar em vão. É uma oportunidade ótima. Você falou que deixou de fazer exercício, você sabia que devia ter feito, não fez, e você foi realmente displicente. E o que nós entendemos na neurolinguística é que qualquer desconforto que a gente tenha, a gente não consegue trabalhar aquilo porque aquilo ainda tem algum ganho positivo. É interessante a gente saber disso, porque não adianta você simplesmente se punir
pegar os chicotes, ficar chicoteando, dizendo eu não fiz, eu devia ter feito, não é possível, eu sabia que devia ter feito, eu não fiz. A gente tem que avaliar mais profundo. Não dá mais nessa altura do campeonato para a gente trabalhar de forma leiga. O conhecimento está aí. E se a gente ficar só se chicoteando, não vai adiantar nada. A gente só gasta energia num lugar errado e se sobrecarrega cada vez mais. A gente tem que entender o seguinte: eu devia ter feito isso, eu precisava ter acordado cedo, eu não acordei. Eu precisava fazer meu exercício, eu não fiz. Eu devia ter fechado a boca, eu não fechei. E aí a gente tem que ir mais profundo e entender o seguinte: o que de benefício isso está me trazendo? Porque, no fundo, está sendo gostoso de alguma forma. Se eu mantenho os hábitos não saudáveis, ou se eu mantenho o descuidado comigo, de alguma forma, é porque isso tem sido positivo, mesmo que seja. A dor pode ser gostosa. Ela te deixa ali se lamentando. Quando você está com dor, você se lamenta, você fica ali naquele processo de curtir aquilo, alguém te trata bem, te paparica porque você está com dor, porque você e isso alimenta o processo, mas é isso que faz com que a gente fique naquela situação de conforto. Em algum momento, por algum motivo, provavelmente com a neurolinguística, você fez um autoconhecimento maior e você descobriu a causa. Você conseguiu olhar para esse processo e falar, não, eu consigo agora tratar disso porque eu já entendi que eu posso ir além. Isso estava sendo agradável por algum motivo. Agora, isso não precisa ser mais assim. Eu posso ir além. Mas vamos lá, voltando a... Não, mas é excelente essa colocação. Eu chamo de ganho secundário. Então, eu vou, para quem estiver escutando, eu falo, vai lá no podcast, ouve, se não me engano, é o número 2 ou o número 3, que eu falei, por que você não viaja sozinha? Então, quando você não viaja sozinha, tem um ganho secundário aí. O que tu tá deixando? Né? Por que tá bom? Isso a gente vai falar muito quando eu trouxer a Maíra Laranjeira, porque isso eu não parei assim, talvez especificamente lá durante o nosso curso da PNL para parar qual foi o meu ganho secundário. Mas hoje eu poderia, no meu dizer que poderia ser até uma fuga da academia. Porque enquanto eu estou com essa dor e com essa inflamação, o meu médico realmente me disse, olha, tu não pode ir para academia. Né? Então, poderia ser esse o meu ganho secundário. Poderia ser. Não sei, preciso pensar melhor. O fato é que agora eu não tenho mais dor, estou linda, ótima. Eu ainda, quando eu comecei a malhar lá, que tu me deu a série lá, que eu estava me arrastando, né? Aquele momento dor no começo, eu ainda tinha um pouco de dor no braço. E agora eu não tenho mais. E eu acho que isso é a soma de tudo. É o trabalho que eu fiz na PNL, é o trabalho que eu fiz de colocar um propósito para poder ir malhar, de entender, de me autoconhecer e saber que não pode ser às 6 da manhã. E hoje até eu posso ir às 6 da manhã, porque já mudou essa minha relação. Então, eu posso ir às 9, eu posso ir às 10. E esses dias que eu resolvi ir cedo e cheguei e a academia estava fechada. Então, o que me fez levantar cedo e ir para a academia? Né? Então, a cabeça já muda. A gente tem a questão da caminhada. A gente estava falando sobre a caminhada. A gente estava falando sobre a caminhada. Mas a outra coisa que eu lembrei também, que a gente já falou, é sobre a questão dos voos. A gente tem essa outra questão. Voo longo, né? Para quem vai... Eu até nunca fiz um voo tão longo como aqueles, assim, tipo de você ir para a Ásia, né? Que tu vai ficar, assim, 24 horas viajando. Eu nunca fiz. O máximo que eu fiz foi 12, é o normal. Só que nós, mulheres, temos também mais probabilidade, eu vou falar assim como leiga, mas a questão da trombose, a gente tem aí umas questões. Tu tem dicas assim para a gente do que a gente poderia, quem vai enfrentar, fora o tamanho, né, do lugar que a gente tem que se encaixar, né? Para quem viaja na econômica, para quem viaja na primeira classe está um pouco melhor. Mas você tem alguma recomendação, alguma coisa assim? Vamos falar da primeira pergunta que você tinha feito sobre a caminhada. Você tinha me perguntado se caminhada é exercício. E eu cortei você. Isso eu escuto demais. Eu não fiz exercício, mas eu caminhei muito. Caminhada, desculpa informar para vocês, mas caminhada não é exercício. Exercício de verdade. Caminhada
sabe quando a pessoa usa computador demais e que ela tem lesão por esforço repetitivo? Aham. A caminhada, vamos dizer que é mais ou menos o mesmo processo. É um trabalho muito solto. Eu me esforcei porque eu caminhei demais. Você necessitou de uma resistência muscular para isso. Mas isso não é exercício físico. A caminhada, para valer como exercício físico, ela precisa gerar alguns sintomas em você, muito claros de perceber. Ela precisa fazer com que você se sinta uma respiração mais ofegante, ela precisa fazer com que a sua fala fique dificultada, você vai sentir a sua frequência cardíaca acelerando, você vai sentir mais calor, você vai se sentir suando. Isso é uma atividade física. Tanto é que esse tipo de atividade física, se você fizer uma atividade física para o seu condicionamento, que seja considerada atividade física para você, você não vai conseguir manter 10 horas de atividade física, a não ser que você seja realmente um atleta. Então, assim, 10 horas de caminhada não é atividade física. Isso faz simplesmente um desgaste articular. Tem uma queima metabólica. Você aumenta o seu gasto metabólico. Uhum. Ok, isso acontece. Mas você não trabalha seu condicionamento cardiovascular, não trabalha suas articulações e nem trabalha sua musculatura. Isso só faz um desgaste, porque você trabalha muito solto. Então, você tem um impacto contínuo ali nas articulações, joelho, coluna, que gera um desgaste, mas não é atividade física. Essa realidade é dura, assim, às vezes é melhor, a ignorância é uma bênção, né? Como as pessoas falam, e é verdade, porque é duro quando você descobre essa verdade. Você sempre achou que fez atividade física. Fala, eu viajei, caminhei pra caramba, eu fiz atividade física. Mas ó, Agora vou te dizer uma atividade física. Subir até o topo do Arco do Triunfo é atividade física, tá? São 16 andares. Então, eu cheguei lá, eu tive que ficar assim, ó, respirando um certo tempo. Então, você mesmo já consegue me dizer que aquilo foi uma atividade física. Aquilo te gerou, você não conseguia ir além, você tinha que parar, respirar, porque aquilo te gerou um estresse metabólico. E a atividade física precisa gerar esse estresse metabólico no momento que ela é feita. Se não gera nenhum estresse, ela não está te condicionando para nada. A escada é perfeito para trabalhar, geralmente. Porque ali não tem outro jeito, né? E eu me lembro que eu fui para o Arco do Triunfo rezando para que tivesse um elevador, né? Isso, por isso que eu falo que a gente tem que botar um objetivo maior, para não acontecer isso numa viagem, de você, de repente, evitar de ir em determinado lugar, porque o seu condicionamento físico não te permite conhecer aquele lugar. Né? Então, isso é muito, muito ruim. Eu já tive isso na minha vida, né? E não quero mais. Então, assim, essa ida no Arco do Triunfo, eu já estava bem melhor, já era outra fase da vida, mas eu digo assim, eu ainda pensava, né, daquele jeito, tomara que tenha elevador, tomara... Só que eu subi, eu venci aquilo, então foi muito bom, porque depois eu me senti muito bem, né? E tal, mas eu tive que dar umas paradinhas no meio do caminho, eu achei um vão, porque é uma escada daquelas bem com pouco espaço, né? Tipo caracol, né? E aí se tu para a fila inteira, e tem um monte de gente subindo. Daí eu achei um vão no meio do negócio e consegui parar assim um pouco e o pessoal passar. Então, deixa agora eu voltar na pergunta, né, que eu tinha antecipado. A gente falou sobre a questão dos voos longos, assim, com 10 horas, 12 horas, e tem aquelas pessoas que vão, às vezes, para a Ásia e tal, e passam 24 horas viajando. E aí eu queria saber se você tem alguma recomendação nesse caso. Temos, sim. E isso tem dois pontos muito interessantes para a gente abordar nessa questão. A questão da atividade física e do nosso corpo em si e da parte mental. Vamos falar das duas coisas. A parte física, realmente a gente sabe o desconforto que é para nossas articulações como um todo ficar parada ali durante horas. Isso é péssimo. O ser humano, ele não foi feito
para ficar parado, como nós fazemos hoje em dia. O ser humano, ele tem em sua essência o movimento, e nós negligenciamos isso continuamente. A gente passa por horas e horas no nosso dia a dia que parar no voo, parado ali. E isso é péssimo. No voo ainda tem risco, né? De trombose, como a gente sabe, isso pode gerar até embolia. São coisas graves. Precisam ser olhadas com atenção. Primeiro de tudo, a nossa postura durante o voo, a nossa vestimenta também é muito importante, né? Você vai fazer voos longos, atenção ao sapato que você vai usar, de repente um sapato que você consiga botar e tirar com facilidade, para que você possa movimentar o seu pé de vez em quando, você possa ter um mínimo de possibilidades de movimento. Então, atenção à sua postura na cadeira, atenção à sua postura, é bem interessante a gente observar que a gente teve sempre a ideia, e muita gente ainda guarda isso, de que a nossa coluna precisa ser reta. Uhum. Tem a tendência a chapar a nossa coluna na cadeira. E se nós observarmos hoje, todas as cadeiras que são anatômicas, elas não são retas. Elas têm aquela curvaturazinha para o nosso encaixe perfeito. Por quê? Porque se nós formos olhar o esqueleto humano, ele tem aquelas curvaturas. Elas existem ali por um propósito, elas não estão ali à toa. Elas são fundamentais para manter um equilíbrio de forças e não dar uma pressão exagerada no quadril ou no final da coluna. Então, a gente deve preservar essas curvaturas. Quando a gente sentar em qualquer cadeira, principalmente no voo, dar uma chegadinha para trás. Eu digo que é o seguinte, tem que empinar o bumbum, jogar o quadril lá para trás e deixar a lombar com uma curvinha de verdade, porque essa curvinha protege. A gente não tem que chapar a coluna lá atrás com fio imaginável. A gente tem que deixar uma curvinha para que a lombar se ajeite numa boa. Então, encaixar o quadril lá, empinar o bumbum para trás, jogar o quadril para trás, encostar a parte dos ombros, da escápula, e deixar uma curvazinha na lombar. Isso é a forma mais confortável para a nossa coluna. Só que mesmo nessa postura, a gente não pode ficar por horas. Nosso corpo não foi feito para isso. Isso gera um estresse. Essa falta de mobilidade tem diversas sequelas. Então, a gente precisa estudar o voo. Quantas horas eu vou ficar ali dentro? Então, mesmo que o celular esteja no modo avião, bota um alarme, alguma forma de alerta que você divide o voo em partes. Voo de 12 horas, pelo menos de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, não mais que isso. Pare, caminhe, se movimente. No voo, você precisa, mesmo sentado, você precisa pensar em contrair suas musculaturas da perna. A contração muscular faz com que o seu sangue circule. Ela pode servir como uma meia elástica. O músculo serve por isso, principalmente o músculo da panturrilha. Ele é o nosso segundo coração. Ele bombeia o sangue para cima. Então, está parado? Dá uma apertadinha no chão, faz uma movimentação com o calcanhar. Você tem que movimentar o máximo que você puder a sua musculatura da perna, principalmente, para que ela consiga bombear o sangue para cima, mesmo que você sentado. Então, essa movimentação, pelo menos de 3 ou 4 horas, é necessário fazer. E aí levantou, foi até dar uma caminhada no corredor, vai até o banheiro, se alonga os braços, pegar e fazer movimentos com a panturrilha mesmo, aquele movimentozinho que todo mundo conhece, fazer o máximo de repetições, umas 20, 30 repetições só, e volta para o seu lugar, mas essa movimentação é importantíssima. E eu queria falar sobre a parte mental, que nós estávamos falando antes até, e eu comentei com você, quando a gente está numa viagem muito longa assim, a gente pega 12 a 20 horas da nossa vida e simplesmente é como se elas não existissem. Naquele momento você não usa aquelas 12 horas para nada. Você só quer saber de chegar no seu destino final. E a gente esquece que hoje em dia, a gente esquece de aproveitar o momento presente. Esse é o segredo da felicidade.
que a gente fala demais hoje? A gente está presente no nosso dia a dia. Você está num voo de 12 horas, não espera chegar no seu destino para começar a curtir sua viagem. Começa a usar esse momento de voo, de conexão com você mesmo, dá para fazer uma meditação, dá para você fazer a sua consciência cultural, buscar a sua presença no seu corpo, dá para você precisa usar esse momento a seu favor. Não joga fora, são 20 horas da sua vida, são 12 horas da nossa vida. A gente se larga na cadeira, você já deve ter passado por isso, a gente fica todo torto e você simplesmente não está nem aí. Você fala, quando chegar lá, eu resolvo. E você chega num lugar todo torto, todo troncho, todo quebrado, porque você sabia que naquele momento você devia ter se consertado, você devia ter ajeitado sua postura, você podia ter feito alguma coisa para remediar, para resolver o problema, e não, mas você simplesmente decidiu ignorar tudo e falar, quando eu chegar lá eu penso nisso. E a gente perde a oportunidade de se cuidar um pouco, já que nada pode ser feito, são 12 horas. Vamos aproveitar para cuidar da gente. Eu lembrei de uma coisa agora que foi no dia que eu fui para Porto Alegre, eu tinha acabado de começar a treinar contigo, e aí eu lembro que deu, não sei se tu lembra, que deu todo aquele enrosco, o aeroporto de Santos Dumont fechou, não sei mais o que, eu tive que mudar de aeroporto e tal. Aí eu entrei dentro do avião, né, não ia sair, e como o voo era muito cedo, eu não tinha meditado de manhã. Aí eu botei meus fones, tá, e tinha um senhor do meu lado. E o senhor reclamando o tempo inteiro, reclamava, porque não sei o quê, porque nós vamos ter que ficar esperando, que era eu, ele era eu, antes de meditar, tá? E aí eu fiz a minha meditação, que era 10 minutinhos ali, né? Fechei o olho lá, botei meu fonezinho e fiquei, porque a gente tinha que esperar todo mundo chegar para o voo poder sair. E eu estava indo para casa da mãe, eu não tinha assim nenhum compromisso inadiável, né? Então, eu fiz a minha meditação e tal, e aí eu acho que ele se tocou, né? Porque ele não calava a boca. E parou de reclamar. Daí eu tirei os fonezinhos, né? Daí ele olhou para minha cara e disse assim, o que tu estava fazendo? Né? Porque eu estava respirando, né? Eu falei, eu estava fazendo meditação. O senhor já experimentou? O senhor podia fazer? Porque nessas situações, né, a gente consegue lidar melhor e tal. Então, assim, o voo é um ótimo lugar para a gente fazer isso. E eu lembrei disso agora porque tu falou da gente estar nesse momento presente. Que é o tal do mindfulness, que todo mundo fala, que na verdade nada mais é do que a atenção plena, né? Dri, outra coisa também que tem em relação às viagens, por exemplo, sei lá, uma pessoa que vai, até eu gravei um podcast esses dias com um grande amigo meu, vou gravar com outra amiga também, que são pessoas que costumam peregrinar, tá? Isso é um exemplo, né? Mas existem outros, que são viagens que vão exigir uma preparação física mais séria. O que você recomenda nesse sentido? Eu, pelo menos, eu não sei como fazer isso sozinha, né? Para mim, tu tem que buscar alguém para fazer essa preparação, porque cada organismo é de um jeito. Então, assim, eu vejo que tem qualquer idade que vai para o caminho de Santiago, né? Só que um vai fazer em 10 dias, sei lá, 10 não, tá? Mas o meu amigo faz em 20 e poucos dias. Outras pessoas vão fazer em 2 meses, né? O que é o ideal nesse caso? É você procurar um preparador, um personal, algum profissional? Como é que... Esse assunto é interessante e quando você for fazer o podcast com a Maíra, ela pode até te relatar o caso dela, porque ela fez uma preparação dessa, uma viagem de bicicleta, e até onde eu sei, foi um desafio para ela, foi bem legal. Eu acho o seguinte, qualquer um pode fazer esse tipo de planejamento, você precisa se planejar. Quando você começar a contratar a viagem, você já tem que começar a pensar no treinamento que vai acontecer nesse percurso. Quanto mais tempo você tiver, mais fácil fica, menos dolorido, menos sofrido vai ser. O tempo que você tiver, a gente vai ter que se preparar. Eu recomendo, dependendo da pessoa e do trajeto,
pelo menos uns 3 meses de treinamento anterior, dependendo do trajeto. Eu já tive alunos treinando para montes, travessias e tal, é bem, bem legal. E é aquela questão que eu trabalhei com você, a questão do propósito. A atividade, não está difícil de fazer uma atividade física, você não sabe por que você vai fazer uma atividade física, você sabe que precisa cuidar da sua saúde, mas não consegue, bota um propósito mais forte. Por exemplo, eu me inscrevo em corridas de tempos em tempos, porque as corridas me obrigam, mesmo eu como personal trainer, tem horas que falta, a vida vai te engolindo. Exatamente isso. As corridas me mantêm naquele caminho. Eu tenho que treinar. Eu não estou com muito foco naquele momento, mas a corrida acaba sendo o meu norte. Eu preciso treinar para chegar lá. Então, eu vou ter que treinar. Então, assim, a pessoa que tem dificuldade, que não está afim, de repente, buscar uma viagem, como nós pensamos nisso no início do nosso trabalho. Pensar numa viagem que exija de você um condicionamento físico. Não sei se você lembra. E a gente botou algumas metas de treinar para algumas viagens que te exijam um condicionamento. E esse vai ser o seu propósito de fazer exercício. Eu vou fazer exercício porque eu quero viajar. Eu vou fazer exercício para tal coisa. E a partir daí, a gente vai ressignificando o exercício com o tempo. Mas, em princípio, ele tem que ter um propósito maior. O treinamento para viagens é maravilhoso, torna o treinamento muito mais gostoso, com muito mais razão. Você vai precisar de um profissional competente. Eu lembro também de uma coisa que eu te contei também, que era uma coisa que me remetia a anos atrás, que uma vez eu fui fazer um exame em Copacabana e eu saí e resolvi caminhar ali pela beira da praia. E aí eu vi aquele carinha lá jogando frescobol, né? E era uma coisa que eu amava fazer quando eu era adolescente, né? E aí foi uma das coisas que eu fiquei triste quando eu olhei, porque eu disse assim, eu não posso fazer isso por conta do meu ombro. Então, eu preciso resolver este problema para poder também jogar frescobol. Isso também foi uma outra coisa que fez eu pensar. Um outro propósito, né? Que dá motivo para a atividade física. E a viagem, ela tem muito esse foco, é muito legal. Eu já me preparei para algumas atividades assim, bem interessante. Já me preparei para uma corrida que se chama Bravos, onde tem vários níveis, né, de corrida, e que você tem que pular, correr, pular muro, umas coisas assim bem intensas e que exigem um preparo. Viagens também de ciclismo. E é muito interessante esse tipo de atividade. Você não precisa viajar e simplesmente largar a sua saúde aqui no Brasil. Ela precisa estar com você. Isso é uma questão de autocuidado, de amor próprio. Então, se preparar para uma viagem que exija mais do seu condicionamento físico é bem legal, porque vai fazer com que você treine o seu condicionamento. É muito interessante, até mais completo, né? Dri, amei o nosso papo, muito bom. Eu espero que a gente consiga tirar algumas pessoinhas do sofá. Então, vou te deixar esse espaço aí para te dar algum recado para quem está lá em cima do sofá, além de tudo que a gente já falou, porque a gente já, né? Nossa, essas dicas todas aí que tu falaste, não tem igual. O que tu diz para aquela pessoinha que está lá como eu aí, meio devagar ainda? Assim, eu digo o seguinte, eu entendo o que é isso, eu sei bem. Eu sei o que é não se sentir confortável numa academia, eu sei o que é não ter vontade de ir para a academia, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que é isso, eu te entendo perfeitamente. Mas, assim, não tem outra saída. A gente precisa fazer alguma coisa pela nossa saúde hoje, porque um dia isso vai custar muito caro. Então, assim, existem alternativas. Não acha que você já tentou de tudo e que não tem mais jeito.
não acha isso. Você agora não deu certo até agora porque você não estava preparado, não estava no seu momento, você não tinha encontrado ainda o jeito certo de fazer. Mas existem alternativas, não desiste da sua saúde. Ela é o bem mais precioso que você tem nesse mundo. Cuidar para que a gente possa fazer alguma diferença nesse mundo. O meu propósito de vida está atrelado à atividade física, no sentido de que eu entendo que eu quero que esse mundo seja melhor. Vou fazer o que tiver ao meu alcance, o que eu for possível para que esse mundo seja melhor. E a forma que eu tenho é através da atividade física. Esse é o jeito que eu tenho de cuidar desse mundo, cuidando de mim, da minha saúde e da saúde das pessoas que se proporem a isso. Então, existem formas mais simples, mais fáceis. Hoje em dia, eu trabalho particularmente, gosto bastante, não é à toa que eu indico demais o treino de 30 minutos, porque é um treino super rápido, vai e volta, uma coisa bem dinâmica, dá para ter resultado, sim. Hoje tinha uma senhora na academia elogiando o meu corpo, você me conhece, eu não sou nenhuma marombeira, eu não sou sarada demais, eu tenho 43 anos, mas e não me exercito exageradamente. E esse é o segredo. É simplesmente assim, uma continuidade, um contínuo, é um trabalho contínuo. Às vezes é ruim, tem dia que não é tão gostoso assim, tem épocas que é desagradável como para qualquer um. Aí é a questão que entra a gente fazer o autoconhecimento, entender por que está ruim, por que eu não estou conseguindo. Vamos trabalhar, não é atividade física, é trabalhar sua mente. O autoconhecimento vai te gerar uma qualidade de vida melhor. E automaticamente a busca por saúde vai vir a partir disso. Eu recomendo para todo mundo a busca de autoconhecimento e automaticamente que te gere uma saúde melhor. É isso aí. Dri, muito obrigada. Agora fala para mim, quem quer ver o corpo maravilhoso, qual é o teu Instagram? Quem quiser procurar a Adri também para treinamento, qual que é o teu Instagram? O Instagram meu Instagram profissional, hoje em dia onde eu junto atividade física e neurolinguística, é o Metatreino. E o meu Instagram pessoal é o Adriana Pires Personal. Tá. Na verdade, era o inicial de trabalho, né? E é porque, na verdade, eu trago a atividade física na minha essência. Não dá para eu me definir sem que o exercício físico esteja presente em mim, porque é isso que eu acredito. Então, o trabalho não é um trabalho, trabalho é você, na verdade, o exercício físico faz parte de você já, né? Já está incorporado. Então, quem quiser dar uma olhada lá, quem quiser tirar alguma dúvida, vai ser um prazer. Então, tá. Então, a gente está encerrando aqui hoje o Papo de Viajante Solo com a Adriana Pires. A gente falou aqui muito sobre saúde, hábitos saudáveis, sobre viagem, sobre as coisas aqui que eu e a Adriana amamos, né? Exercícios e viagens. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Quem tiver alguma pergunta, então, pode ir lá no Instagram da Adri perguntar, ou pode deixar aqui. Se você estiver vendo, deixa comentário no vídeo. Se você estiver ouvindo, deixa lá na área do podcast. Um beijo, então, e até a próxima. Obrigada, Adri. Nada, obrigada. Tchau. Beijo.